Você pode estar orando conosco? Você que está aí na tua casa, eu na tua família, nós queremos trazer uma palavra para você. Mas antes nós queremos colocar toda a sua família, seu trabalho, seus filhos, parentes, amigos. Nós estamos num tempo, queridos, que hoje existe muita procura das pessoas orando, muita procura das pessoas ouvindo mensagens. E nós estamos aqui, a gente vê o avivamento do Espírito Santo brotando nesse Brasil, enchendo mesmo as pessoas buscando mais, não só a Deus, mas uma vida em família. E eu quero orar com você agora. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Toda honra e toda glória pertence a Ti. E eu venho neste momento, Senhor Deus, pedir por cada vida, por cada pessoa, Senhor Deus, que está conectado no seu celular, no seu iPad, na sua televisão, onde ela estiver, Senhor Deus, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho. Às vezes tem muitos trabalhando. Eu venho pedir ao Senhor, Pai, por essas famílias. Eu venho pedir, Senhor Deus, para que o Senhor blinde cada casa, para que o Senhor blinde, Senhor Deus, cada vida. Eu venho pedir ao Senhor, Papai, por todos os profissionais liberais. Eu venho pedir ao Senhor, Senhor Deus, por todos aqueles que estão nos hospitais trabalhando em benefício daqueles que estão necessitados, aqueles que estão nas UTIs. Nós pedimos a cura do Senhor, Pai, nesse momento. Eu peço ao Senhor, Deus, aqueles que estão nas estradas viajando, os motoristas de caminhões, aqueles que estão nas ambulâncias, ó Senhor Deus, carregando as pessoas, aqueles que estão, Senhor Deus, em todos os poderes, aqueles que são policiais civis, militares. Eu peço pelo Brasil, eu peço pelo planeta, eu peço pelo nosso estado de São Paulo, eu peço pelas nossas autoridades. Que o Senhor entre com o teu poder, com a tua graça, com o teu amor, com a tua unção, Senhor Deus. Amado Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa nos usar agora através da sua palavra. O poder é do Senhor, o poder vem do alto. Eu venho colocar diante do altar do Senhor, então, a tua palavra. E que a tua palavra possa mesmo entrar em nossas vidas como uma espada de dois gumes, dividindo alma e espírito, juntas medulas. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cresça e eu diminua, e que nós possamos estar nos escondendo atrás da cruz de Cristo. Pai amado, Pai adorado, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai, nessa sexta-feira santa. Obrigado pelo que o Senhor fez. O Senhor morreu pela humanidade. O Senhor deu sua vida pela humanidade. E por isso, Pai, nós queremos louvar o teu nome. O Senhor foi para a cruz do Calvário como um cordeiro. E esse cordeiro, ele não berrou. O Senhor foi quieto, como diz Isaías 53. E o Senhor levou todas as nossas enfermidades. Por isso nós agradecemos a Ti neste momento. Obrigado, Deus, porque nós entendemos, nós descobrimos que só o Senhor é Deus. Nós descobrimos que o Senhor veio à terra e nós podemos agora entender que nós temos a salvação através do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. O Senhor foi mesmo como se fosse uma ovelha indo para o matadouro. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, agora neste momento, presente. Nós sabemos que o Senhor está presente, vivo. O Senhor está aqui nesse lugar. Nos empodera cada família, empodera aonde o Senhor estiver, Senhor Deus. Amado Espírito Santo do Senhor, entra com teu poder também, Senhor Deus. Faça uma obra poderosa em nossas vidas.
Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, eu quero tratar de um tema interessante hoje. Sabe, muitas vezes a gente fica paralisado. Às vezes nós não sabemos o que fazer em certas situações. E como nós estamos passando por uma situação difícil, não só do coronavírus, mas também situações financeiras, pessoas já estão passando algum tipo de necessidade. E as pessoas então ficam paralisadas. Elas não sabem o que fazer. E eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou em meu coração. Sabe, a dúvida, ela sempre vai gerar uma certa incredulidade na vida das pessoas. Por que as pessoas não creem em Cristo? Porque muitos têm dúvidas se realmente Ele é o Filho de Deus. Por que as pessoas não conseguem entregar suas vidas para o Senhor? Não conseguem deixar Jesus entrar em suas vidas e deixar eles tomar conta mesmo da vida deles. O porquê disso? Porque as pessoas têm dúvida. Dúvida. Eu quero dizer para você, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu me converti com 38 anos de idade. Eu tinha essa dúvida. Eu não sabia para onde ia, não sabia o que eu fazia. Mas hoje, pela graça do Senhor, eu entendi e agora não tenho mais dúvida. Não tenho mais dúvida. Eu não sei se você que está me ouvindo agora ou se vai ouvir depois, eu não sei se você tem algum tipo de dúvida, mas eu conheço pessoas que, mesmo vendo milagres de Jesus, mesmo vendo milagres de Deus, ainda tinham dúvidas. Isso mesmo. Talvez você esteja assistindo agora pelo canal do YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, e talvez você diz assim: olha, eu sou cristão, mas eu tenho algumas dúvidas. E essas dúvidas é que nos paralisam, essas dúvidas. Eu quero ler aqui um texto que está em João, capítulo 20, de 24 a 25, que vai falar de um homem que conviveu com Jesus, que andou com Jesus, que ficou sabendo que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia pela própria boca de Jesus. Ele viu milagres, ele ouviu Jesus falando isso. Sabe, era um discípulo dele e quando ele ouviu de algum dos outros discípulos, ele paralisou, sabe? É a história de Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: nós vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Ou seja, esse homem que conviveu com Jesus, ele precisou ver para crer. Talvez a máxima do ver para crer, ou seja, preciso ver para crer, talvez tenha nascido disso aí. Então, queridos, nós precisamos entender que a dúvida sempre vai gerar algum tipo de paralisação em nossas vidas, vai gerar algum tipo de incredulidade em nossas vidas. Um texto de Lucas, capítulo 1, eu quero ler versos 5 a 8, depois de 11 a 13, 19 a 20, de 57 a 64, que diz assim: quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. A sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente
a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril. E ambos já estavam bem velhos, e certo dia Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho, e a minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Chegado o tempo do seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento do que o Senhor havia sido misericordioso com ela. E quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai, mas Isabel disse: não, o seu nome é João. Então eles lhes disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai Zacarias como queria que chamasse o bebê. E ele lhes disse: me dá uma tabuinha. E para a surpresa de todos, ele escreveu: o seu nome é João. E no mesmo instante Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Queridos, esse texto, ele é muito lindo. Nós estamos vendo aqui um sacerdote. No tempo de Herodes, esse sacerdote se chamava Zacarias. Ele era do grupo sacerdotal. Zacarias, queridos, ele era um sacerdote, e o sacerdote era aquele que se apresentava diante do altar de Deus. A palavra fala que ele estava diante do altar de incenso do Senhor. Ou seja, Zacarias era um homem de Deus, chamado por Deus. E de repente esse anjo então aparece para Zacarias, à direita do altar de incenso. O que acontece com Zacarias? Ele ficou muito abalado e assustado. Como pode um sacerdote que conhecia a palavra, um sacerdote que sabia tudo que acontecia, que conhecia a palavra de Deus, que andava com Deus, que temia Deus, que sabia que anjos existiam, como pode ele se assustar quando um anjo aparece para ele? E o anjo ainda disse para ele: você ficou abalado? Não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. A sua esposa lhe dará um filho, e você chamará ele de João. O que acontece, querido? Zacarias, que ele ficou paralisado. Eu quero discorrer desse texto aqui. Eu quero mostrar aquilo que acontece geralmente conosco, quando nós deixamos de exercer a nossa fé com verdade. Quando nós criamos alguma dúvida sobre aquilo que Deus já prometeu para nós, sobre a nossa fé. Zacarias era sacerdote era mediador entre Deus e o povo, querido. A sua função era também de oferecer sacrifícios, orar em favor do povo.
O que eu quero dizer aqui é que Zacarias já era de idade avançada. E Isabel era estéril. Como pode acreditar? É isso que assustou Zacarias. Quando ele recebe uma palavra, um homem já de idade avançada, a sua mulher estéril. Como pode alguém então crer? Mas a gente está vendo aqui Zacarias servindo o templo. E a gente vê no verso 11, esse anjo aparece para ele. E aí quando a gente vai no verso 12, a gente vê que Zacarias, ele fica abalado e assustado. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar. E Zacarias fica abalado e assustado. Zacarias aqui recebe uma palavra profética do anjo. Uma palavra profética. Deixa eu falar uma coisa, querida. Esse anjo vem e fala para Zacarias o que iria acontecer. Zacarias não acreditou. Zacarias criou dúvida. O seu coração ficou duvidoso. Mas o anjo fala: olha, Zacarias, sua oração foi ouvida. A sua esposa lhe dará um filho, e esse filho chamará João. Sabe, eu fico vendo Zacarias aqui amedrontado, assustado, abalado, assim como o mundo está hoje. Assim como tem muitos cristãos vivendo hoje, assustado, abalado, com medo. Pastor, mas o senhor não tem medo? Olha, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Eu confio na eternidade. Eu confio que um dia nós todos vamos morar. Eu confio na palavra de Deus quando diz que a nossa vida está entre 70 a 80 anos. E se você pegar 70 a 80 anos e dividir pela eternidade, isso não dá nada. Não dá nada. É muito pouco o tempo que nós vivemos aqui. Ou seja, você nasce, você cresce, e quando você vê, você já está próximo de uma partida para um outro lugar. Ou você vai para o céu, ou você vai para um lugar que na Bíblia é chamado de tormento popular, inferno. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que não adianta você ficar paralisado com medo. Não adianta. O medo, ele vai te aterrorizar. Zacarias aqui fica parado. Zacarias aqui duvidou. Uma das coisas que nós não podemos fazer nesse tempo é duvidar daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Uma das coisas que nós não podemos deixar de crer é que Jesus, Ele veio à terra, viveu por mim, por você, fez milagres, nos ensinou, trouxe grandes ensinamentos. Ele mudou toda uma humanidade. Todas as pessoas conhecem Jesus. Todas as pessoas já ouviram falar de Jesus. Mas nem todas as pessoas se entregam para Jesus. Ou seja, tem pessoas duvidando até hoje. O que eu quero dizer para você é que Zacarias, ele duvidou. A palavra diz, Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Olha aqui a dúvida de Zacarias: como eu posso ter certeza de que isso acontecerá? Pois eu já sou velho, a minha mulher também é de idade avançada, sem contar que ela é estéril. Como pode alguém crer num milagre desse? Queridos, eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei se você precisa, se você sonha em ter um filho, quer engravidar. Não sei. Eu não sei se você está batalhando por um trabalho, por um ente querido da sua família, um filho. Talvez alguém que está hospitalizado. Talvez alguém que esteja até desenganado. Mas eu quero dizer para você que Isabel engravidou. O texto diz que Isabel engravidou e ela teve um filho. E Zacarias, ele mesmo não crendo, ele viu Isabel grávida. Sabe, queridos, nós temos que crer no poder sobrenatural de Deus.
Nós temos que crer no Espírito Santo, que é aquele que está conosco aqui. Nós temos que crer nesse Espírito que é o Espírito de Deus, que é o nosso Consolador, que pode fazer acontecer coisas que você nem imagina. Ou seja, a dúvida que Zacarias tinha era porque ele já era velho, ou seja, era quase impossível. Tinha uma esposa estéril. Olha, presta atenção. Não existe impossíveis para Deus quando estamos convictos do seu poder. Se nessa noite, nessa sexta-feira da paixão, que nós lembramos aquilo que Cristo fez por nós, que nós lembramos que Ele morreu por nós, se nessa noite, onde você estiver, na tua casa, você está tranquilo na tua casa, no teu quarto, talvez você esteja num momento de desespero, está ouvindo essa mensagem, talvez por acaso, por acaso não existe acaso, eu só fiz uma brincadeirinha. O Espírito Santo te levou a você se conectar a esse canal. E você está ouvindo essa palavra. E talvez num momento de desespero, eu não sei o que você está pensando em fazer. Eu quero dizer para você que existe esperança para você. Eu quero dizer que você tem que confiar. Você tem que ter convicção de que Jesus é o único que pode nos trazer esperança. Jesus é o único que pode nos dar vida e vida em abundância. Talvez, querido, você está precisando mesmo se encontrar com Cristo. Olha aqui, queridos, quando existe dúvida, a dúvida paralisa a nossa fé. Talvez você ainda não tenha tanta fé no Deus que é poderoso, na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Talvez você não esteja com tanta fé por conta da dúvida. As pessoas falam muitas coisas. Talvez na tua escola você aprendeu que Deus não existe. Talvez você sofreu alguma decepção e você ficou com raiva de Deus. Talvez você teve um problema com paternidade e você acabou se desiludindo com as coisas de Deus. Eu quero dizer para você que você não pode ter a sua fé paralisada, em hipótese alguma. Talvez você que nasceu num lar cristão, que aceitou Jesus, que vive com Jesus, mas em algum momento da sua vida você se desiludiu talvez com uma questão amorosa e de repente você deixou a Deus por conta disso. O que eu quero dizer para você é que a dúvida com relação a Deus não pode destruir a tua fé, paralisar a tua fé. O que diz aqui em Lucas, o verso 19 a 20, diz assim: o anjo respondeu: sou Gabriel, e eu estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Ei, aonde você está? Aonde você estiver, pelo caminho que você estiver andando, não importa o que você está fazendo, não importa o seu pecado, não importa o que você fez. Ei, se você clamar ao Senhor hoje, se você se arrepender, Ele manda anjos, e Ele vai tocar no seu coração, e Ele vai mudar a tua história. A palavra diz, verso 20, agora porém você ficará mudo, Zacarias. Sabe, as coisas acontecerão, pois você não acreditou em minhas palavras, e se cumprirão no devido tempo. Como é que pode um sacerdote do Senhor, como é que poderia Zacarias, o servo de Deus, Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus, justos, eles obedeciam todos os mandamentos. Como é que poderia alguém tão justo e servo de Deus duvidar? Hebreus 11:1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Uau! A fé nos dá convicção das coisas
que não vemos. Você não precisa ver o teu momento agora. Você só precisa ter fé de que Deus vai mudar a tua história. É só isso. Zacarias, para ter certeza, ele questionou o anjo. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Quantas vezes a gente questiona Deus? Quantas vezes a gente questiona Jesus? Quantas vezes as pessoas falaram para você: e o teu Deus? E o teu Jesus? Ei, você não vai na igreja? Ei, você não serve a Deus? Por que Ele não muda a tua história? Ei, sempre vai aparecer pessoas que vão falar isso para você. Mas é neste momento em que você precisa provar a sua fé de verdade. É neste momento. E Zacarias fica mudo, como disse o anjo. Então, uma pessoa, ela pode, de repente, ao sofrer um susto, traumas, perder a ação. Essa pessoa, ela pode ficar muda ao assustar-se. Mas aqui não foi o caso, querido. Aqui foi o caso da disciplina de Deus. Porque ele era um sacerdote. A disciplina de duvidar. A disciplina de questionar a Deus. Sabe, queridos, a fé sempre te levará a ter certeza e não a duvidar. Não importa o que vai acontecer comigo, eu sempre vou adorar o meu Deus. Independente das circunstâncias, eu sempre vou adorar o meu Deus. Essa é uma palavra que eu deixo para você também. Independente das circunstâncias, adore o Senhor nosso Deus. Sabe, quando eu olho para a vida de Abraão, quando eu olho para a vida dele, eu tenho certeza que Deus devolveria o seu filho. Ele não teve dúvida. Quando eu olho para essa história, antes de encontrar o final, a gente já sabia que Deus ia fazer algo poderoso na vida de Abraão. Ele também não tinha filho, ele recebeu um filho por herança de Deus. Ei, nosso Deus é Deus que cumpre as promessas dele. Ei, o nosso Deus é um Deus poderoso. Sabe? Mas ao mesmo tempo Deus pede o filho dele para Abraão. Deus pede Isaac. E Abraão então dá Isaac. Abraão foi e obedeceu a Deus e levou o seu filho ao sacrifício. Abraão teve uma fé viva. É o que nós precisamos ter, uma fé inteligente e viva. É o que nós precisamos ter. Sabe, Abraão, ele não duvidou, sabe por quê? Porque ele já tinha visto muitos milagres de Deus acontecer na vida dele. Mas daí você entregar o teu filho, o teu único filho, para morrer como sacrifício, é difícil, é muito difícil. Mas Abraão fez assim. Sabe, no momento exato, no tempo de Deus, como ele viu a fé de Abraão, ele preparou o cordeiro antes de Abraão imolar o seu filho. Ele preparou um cordeiro. Ei, hoje é sexta-feira da paixão, dia em que nós comemoramos aquilo que Cristo fez por mim e pela humanidade, por você também. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo foi preparado para nós, para nos abençoar. Sabe, quando eu olho para o texto de Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, fala assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo, aqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Pedro também era um homem de muita fé, apesar de ter negado Jesus 3 vezes. Pedro, ele era um homem de muita fé.
Assim como Abraão era um homem de fé. Sabe, não importa o que você fez. Não importa. Pedro, mesmo tendo negado Jesus, ele ficou responsável em evangelizar, discipular. Ele ficou responsável em cuidar da igreja de Cristo. Pedro, uma vez Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele fala: te amo. Então cuida das minhas ovelhas. É Jesus aqui dizendo, por 3 vezes ele disse isso. Por 3 vezes. Jesus então, ele perdoou Pedro. Então não importa, querido, não importa. Sabe, em vez de olhar para o poder de Deus, Zacarias aqui, ele olhou para as limitações da sua idade. Tem muitas pessoas olhando para as limitações da vida. Zacarias limitou o poder de Deus. Talvez você esteja limitando o poder de Deus. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Não podemos mesmo. Deus tem poderes ilimitados. Mas nós podemos limitar a ação de Deus se tivermos uma mente limitada. Sabe, você não pode ter uma mente limitada. Por isso eu falo da fé inteligente. O Senhor, Ele pode nos dar muito mais do que podemos pedir, imaginar ou pensar. Muito mais. Sabe, pela sua idade, Zacarias achava impossível que ele e a sua esposa tivessem um filho. Por isso Zacarias pagou um alto preço. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras. Então não seja como Zacarias, não limite o poder de Deus. Sempre olhe para a grandeza do Senhor e confie em seu infinito poder. Uma outra coisa, querido, quando existe dúvida, a dúvida paralisa a unção de Deus sobre a sua vida. Sabe, Jesus, ele só começa a fazer milagre quando o Espírito Santo derrama a unção de Deus sobre a vida dele. Ele recebe a unção e começa a fazer milagres. No capítulo 5 de Lucas, diz que Jesus, ele fazia milagres pelo poder de Deus. Verso 18 do capítulo 1 diz assim: Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Ou seja, isso paralisou. Zacarias não teve certeza do que aconteceria. Como posso ter certeza? Sabe, a sua condição física limitou a sua crença. A sua condição física, ou seja, a sua idade, limitou a crença dele. Ou seja, paralisou a fé dele. Quando eu não creio, eu paraliso a unção de Deus sobre a minha vida. Quando eu recebo, eu não reparto a unção que paralisa. E quando estou cheio de unção e reparto, Deus envia mais unção. É isso que nós precisamos entender. Zacarias somente teve esse relacionamento com o anjo porque estava cheio de unção. Zacarias deixa de acreditar no poder do alto e com isso deixa de profetizar. Ele ficou mudo, ficou calado. Porém agora você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão. E nesse momento, querido, ele não pôde mais ser sacerdote porque ele estava mudo. Então, queridos, eu não sei se você se lembra, mas eu comecei dizendo que o sacerdote estava entre Deus e o povo. Lembra, queridos, que os sacerdotes eram pessoas escolhidas para se relacionar com Deus? Sacerdotes eram pessoas escolhidas. Então ninguém que se relaciona com Deus deixa de receber unção. Se você tem um relacionamento com Deus, você recebe uma unção de Deus. O tamanho da tua unção é proporcional ao tamanho do seu relacionamento com o Senhor. Mas a quebra do relacionamento com Deus leva à perda
da unção também. Quando nós vemos a história de Sansão, quando ele começa a desobedecer a Deus e a obedecer Dalila, e ele perdeu a unção. Exemplo de Sansão, esse nazireu. E para encerrar, queridos, a dúvida paralisa o homem, mas não paralisa a promessa de Deus. A dúvida paralisa o homem, mas toda promessa que foi lançada sobre você não é paralisada. A promessa de Deus continua. Mesmo que você esteja fraco na fé, creia que a promessa do Senhor é para você hoje, ou para você amanhã, ou para algum dia, no tempo de Deus. Lembra que a palavra de Deus diz que existe tempo para tudo? Tempo de plantar, tempo de colher. Então qual era a promessa de Deus para Isabel? O anjo disse que mesmo sendo estéril, e o seu marido já velho, eles teriam um filho. Essa era a promessa. Essa era a promessa. Verso 24 fala que pouco tempo depois sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, ela disse. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Queridos, não ter filhos era uma humilhação para a mulher. Zacarias estava paralisado no seu ministério sacerdotal. Agora uma palavra para você, pai. Você é o sacerdote do teu lar. Quanto mais você estiver paralisado na fé, quanto mais você estiver paralisado, mais vai demorar a tua promessa de cumprir. Por isso, amado, comece a buscar agora. Não deixe para depois. Creia. Tão somente creia. Tem pessoas que precisam ver para crer. Não é assim. Você só precisa crer. E se você crer, você verá. Com certeza. É profético para a sua vida. Recebe em nome do Senhor Jesus. Sabe? Mas Deus cumpriu a promessa que o anjo Gabriel veio trazer. Sabe? Nós temos um Deus que é verdadeiro. Nós temos um Deus que não mente. Nós temos um Deus que tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Nós precisamos entender isso, meu amado. Não importa. Mas está demorando, pastor. Calma, querido. Vai chegar o teu momento. Vai chegar, a tua promessa será cumprida. Sabe, vai se cumprir a tua promessa. Verso 44 e 45 diz assim: quando ouvi a sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria, e você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Sabe, meu amado, quando Deus promete, Ele cumpre. Então, de repente, você pode estar paralisado, mas existe uma promessa para a sua vida. E se existe uma promessa para a sua vida, creia que essa promessa será cumprida. Presta atenção, meu amado, a dúvida gerou muitos momentos de paralisação na vida das pessoas que estavam no deserto, sabia? Lá no deserto, as pessoas estavam sofrendo. Lá no deserto, as pessoas tinham dúvida de que Deus estava andando com eles. Mas Deus sempre estava com eles. Deus mandou o maná, o alimento durante 40 anos. Alimento para eles não morrerem, para eles comerem. Num certo tempo, nós queremos alimento, nós queremos carne. Ele mandou as cordonizes. Nós não tem água, Ele mandava água. Sabe, queridos, nós precisamos crer nisso.
Nós precisamos, por exemplo, de entender como sair. Talvez você esteja com a sua fé paralisada. Talvez você esteja como se estivesse lá no Egito, tentando conquistar a terra prometida, mas sem fé para chegar na terra prometida. Precisamos de fé para chegar na terra prometida. Nós precisamos de fé, nós precisamos sair da dúvida para que o mar se abra. Nós precisamos sair da dúvida para que as águas de Mara se tornem potáveis. O povo de Deus chega no lugar e ali aquela água não era potável. Então Deus pede para que Moisés pegasse um galho e jogasse nas águas. E quando ele fez isso, as águas de Mara se tornou potável. Meu Deus! Como jorrar água das pedras? Como? Como vencer 150 mil homens com apenas 300 soldados? Quando a gente vê a história de Gideão. Como um prisioneiro ser preso, José, e se torna ministro de Faraó. Primeiro ministro de Faraó. Foi humilhado pelos seus irmãos, foi jogado num calabouço, não tinha esperança nenhuma, mas a fé dele nunca deixou de fazer com que ele cresce no Deus dele, e esse Deus o levantou como primeiro-ministro do Faraó. Como derrotar gigantes sem armas, como Davi, por exemplo, com uma pequena funda, girando e soltando, e Deus então direciona aquela pedra na cabeça do gigante e mata o gigante. Como pode alguém cair com uma armadura tão pesada, com uma espada que nem Davi conseguia segurar a espada, e agora 5 pedrinhas, uma pedra, uma funda, derruba um gigante que uma nação toda estava com medo? Como ressuscitar um morto depois de 4 dias no túmulo? Lázaro, um grande amigo de Jesus. Como acontecer isso? Como multiplicar o azeite e pagar todas as contas? Que está lá em 1 Reis, onde a viúva procura Eliseu, e Eliseu então fala: busque as vasilhas, que o azeite se multiplicará. Ei, você não pode ter uma fé paralisada, você não pode deixar de crer, porque você não precisa ver para crer, você só precisa crer e você verá. Como que Jesus poderia nos dar a salvação eterna? Como? Jeremias 31 diz assim: assim diz o Senhor: ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Agora, porém, assim diz o Senhor: não chore mais, pois eu a recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Ei, há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua terra. Ei, eu quero dizer que nesta noite, o que Jesus quer fazer com você é que você saia do estado em que você está, que talvez você se encontre no Egito, e você tem uma promessa, e você quer ir para uma terra prometida. Essa noite é a noite de você tirar os grilhões que te prendem.
Essa noite é a noite de você beber água saudável. Essa noite é noite de você ver as águas jorrando. Ei, vai brotar no teu coração uma alegria que você não entende, uma paz que dispensa comentário, uma paz que só Jesus pode te dar. Ei, você ficará forte como 150 mil homens. Ei, como prisioneiro, você sairá vitorioso. Ei, talvez você está preso agora nos seus vícios. Talvez você está preso agora nos seus problemas. Você está focando no seu problema. Esquece o seu problema. Comece a focar no seu Deus. E você sairá dessa. Hoje é um dia especial. Um dia maravilhoso. Hoje é o dia da sua libertação. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Enquanto nós estivermos adorando, eu quero que você se ajoelhe onde você estiver. Talvez você diz assim: mas eu, na frente dos meus familiares, vou me ajoelhar. Queria dizer, você está na tua casa. Talvez o lugar que você estiver, eu não sei. Talvez você está com algum amigo na tua casa assistindo, ouvindo essa palavra. Eu quero dizer para você, querido, que não importa onde você está. Você não precisa estar na igreja. A igreja é onde você está. Coloque o seu joelho no chão. A palavra do Senhor diz: arrependa-se. Você só precisa se arrepender. Mais nada. Mais nada. Só se arrepender. E dizer: Senhor, eu me arrependo nesse momento. De tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu falei, de toda a dúvida que eu tive. Ei, eu me arrependo de ter me afastado da tua presença. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está vivo. Eu não consigo te ver como eu não vejo o ar que eu respiro, mas eu sei que o Senhor existe, assim como o ar existe, e eu respiro. Curva o seu joelho, meu amado. Se quebranta. A palavra do Senhor diz em Romanos 10, 9, que aquele que confessa o Senhor Jesus com a sua boca, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, crendo que Deus ao terceiro dia o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então neste momento eu quero orar com você assim. Repita comigo em nome de Jesus: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o meu único, total e suficiente Salvador. Perdoa-me, Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu abro a minha vida, para que o Senhor entre em minha vida e faça morada em minha vida e me transforme. Senhor Jesus, a tua palavra diz que quando eu faço isso, os meus pecados são perdoados. Então apaga os meus pecados agora. A tua palavra diz que o meu nome é escrito no livro da vida. Então escreve meu nome agora no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe o teu lar. Deus abençoe você que está trabalhando. Deus abençoe onde você estiver. Que a unção do Senhor desça sobre a sua vida. Assim como Zacarias recebeu o poder de Deus, recebeu o Filho, você vai receber as promessas do Senhor para a sua vida. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.